Bom, nós estamos compartilhando com você aqui, desde a data desse crime, todos os detalhes de tudo que está envolto ao crime e à investigação. Do que você está falando, Trindade? Eu estou falando do assassinato da advogada Cristiane Castrillon. Traz a imagem do Almir na DHPP, Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. O Rafa tentando conversar com ele numa saída dele para ir para a cela, que fica em um prédio anexo. Ele no maior silêncio. O Rafa tentando perguntar por que ele teria assassinado o advogado. Lembrando que a polícia já concluiu o inquérito, já apresentou à justiça e diz o seguinte: ele conheceu a advogada em um bar, os dois foram para a casa dele, ele quis manter relações sexuais com ela, ela não quis manter a relação sexual e por isso foi violentada e assassinada. Depois de ter sido assassinada, esse que aparece aí encobrindo o rosto, o Almir, com o corpo da vítima na casa, limpou o imóvel, arrastou o corpo, colocou o corpo no carro dela, banco do carona, dirigiu o carro até o Parque das Águas, estacionou o veículo e deixou o corpo lá. Só que ele não contava com um aplicativo de monitoramento no celular dela, que mostrou para a polícia que ela teria passado a noite na casa dele. Ele foi questionado, primeiro negou, depois em depoimentos teria até confessado o crime segundo o inquérito. Pode vir para cá. Dessa cela aí, da DHPP, ele foi para a audiência de custódia. Da audiência de custódia, o juiz de plantão mandou ele para a cadeia pública de Chapada, que é uma cadeia militar, que recebe policiais militares que praticaram crimes. A Procuradoria-Geral de Justiça questionou a decisão e disse que ele é um ex-policial. Ele foi expulso da corporação. Então, que não há amparo legal para isso. E o juiz, que recebeu o pedido da Procuradoria-Geral de Justiça, mandou que o Almir fosse transferido para a Penitenciária Central do Estado aqui em Cuiabá, e foi. Acontece que, nós mostramos ontem aqui, inclusive a Marcela Vasconcelos, que vai ocupar aqui o telão da SBT Comunidade a partir de agora, a Marcela ontem conversou com o Deusdete Júnior, que é o procurador, e ele explicou que não concorda com essa nova transferência do Almir da PCE para a Chapada, que foi determinada pelo juiz doutor Geraldo Fidelis. E a Marcela, que ontem conversou ao vivo com o Procurador-Geral de Justiça, hoje encontrou com o Geraldo Fidelis e o convidou para uma entrevista para falar dessa decisão e ele gentilmente aceitou. Marcela, onde você encontrou o doutor Geraldo Fidelis? Bom dia, bom trabalho, bem-vinda. Bom dia, Trindade. Obrigada. Excelente quarta-feira a todos nós. Eu encontrei o magistrado na manhã de hoje em um evento na FEComércio e aí, de forma muito gentil, ele conversou com a nossa equipe sobre esse caso, aceitou falar. E olha, Trindade, ele inclusive provocou uma reflexão na nossa audiência. Vamos acompanhar a fala do magistrado e depois eu sigo, melhor dizendo, complementando com as informações atualizadas. Veja bem, o Almir não é um preso especial, é um preso comum e foi voltado para uma penitenciária, para uma cadeia comum também. Chapada é mais uma das 41 unidades geridas pelo Sistema Penitenciário de Mato Grosso, e não pela Polícia Militar, não pelo Exército. Lá não é um quartel, lá não é um presídio militar. Ele tinha que ser preso porque é de uma instituição comum, mas classificada com as pessoas que estão lá dentro, que já serviram as forças de segurança. Qualquer pessoa que um dia envergou farda, se colocado junto à massa carcerária, eu não preciso nem falar o que acontece. O nosso teleouvinte já está sabendo o que acontece. Não precisa ser inteligente. Então, enfim, eu estou apenas colocando a pessoa presa comum no lugar comum também, mas com classificação para não ser vítima de violências e o Estado guarnecer a segurança física e psicológica dessa pessoa. O doutor Deusdete nos explicou que, como ele é um ex-policial, não teria essa prerrogativa e também que, conforme a lei, a prisão de Chapada é considerada especial, inclusive já protocolizou uma ação direta de inconstitucionalidade. O senhor entende ser pertinente esse raciocínio, essa revisão?
respeito, não posso dar consideração, porque já esgotou minha jurisdição, cabe ao tribunal responder sobre isso. Agora, a questão fática, ano passado, uma pessoa passou na audiência de custódia, não falou que foi policial no passado, entrou na PCE, 4 dias depois saiu de lá, carregado o corpo dele. Nós sabemos o que acontece, nós sabemos. Um posicionamento bastante firme do magistrado com relação a essa decisão e complementando, Trindade, o Ministério Público já entrou com pedido de revisão. Inclusive, ontem, quando eu conversava com o Procurador-Geral, ele afirmou mais uma vez, inclusive ao vivo aqui para a nossa equipe, que a cadeia de Chapada é sim considerada especial e que o Almir, como ex-policial expulso da corporação, não teria essa prerrogativa. A gente segue acompanhando. Esse protocolo aconteceu no final da tarde de ontem e a gente segue acompanhando para e passo e, é claro, fazendo os questionamentos necessários para que consigamos compreender. E atualmente o Almir segue na cadeia de Chapada e a gente segue acompanhando os desdobramentos desse triste fato, Trindade. Marcela, muito obrigado pelas informações. Essa entrevista, gente, ela é exclusiva. Você só viu aqui no SBT Comunidade. Coloca para mim aqui no telão a imagem do Almir. A imagem do Almir. Por quê? Eu não tenho aqui medo nenhum. Medo nenhum de criticar quem tem que ser criticado. Nenhum. Pode ser governador, prefeito, vereador, deputado. O dia que eu tiver medo de criticar alguém aqui, seja promotor, juiz, desembargador, procurador, eu não tenho mais por que estar aqui. Só que neste caso eu não posso tirar a razão do doutor Geraldo. Trindade, mas então você acha que o doutor Deusdedit está errado? Também não. Também não. Cada um cumprindo com as atribuições do seu cargo. No diálogo e no debate judicial. E talvez seja até um problema da lei definir o que fazer com este tipo de preso, que não é mais agente da segurança pública, mas que de fato, se você colocar junto com outros presos, apesar de ser um bandido, é muito provável que os presos matem. E o Estado, e aí é uma responsabilidade do cargo, porque a gente quer que ele se exploda, o bandido. A senhora não quer? Só que a responsabilidade do cargo exige com que o juiz, o diretor da penitenciária, o secretário de Segurança Pública, deixem de lado as suas opiniões pessoais e sentenciem e decidam com base nas responsabilidades do cargo, que uma destas responsabilidades é zelar pela integridade física do preso. É difícil de engolir? É. Mas eu não posso criticar o doutor Geraldo pela decisão dele. Não posso. Nesse momento, não posso. Porque ele está zelando pela integridade do preso, que ainda não foi sequer julgado. Ah, mas ele confessou. Faz parte do rito. Não estou dizendo aqui que eu concordo, que a minha opinião é essa, que tem que proteger. Não, estou explicando para a senhora, estou explicando para o senhor como que é a ritualística. O doutor Deusdedit levantou uma polêmica necessária para que um debate seja feito e que alguém que está lá no Congresso representando Mato Grosso ou outro estado levante a bandeira de colocar uma emenda no Código de Processo Penal que defina o que fazer com ex-policiais que foram expulsos e que hoje não há amparo na lei nem para mandar para a penitenciária comum, nem para mandar para a penitenciária militar. O artigo 295 do Código de Processo Penal, ele traz uma lista. E ex-agentes de segurança não estão nesta lista. E o artigo termina dizendo o seguinte: quem não está na lista vai para a cela comum. Mas, por outro lado, fala que o Estado precisa zelar pela integridade física do preso. Trindade, qual é a tua vontade? Que ele apodreça na cadeia. Que ele apodreça. Que ele nunca mais saia da cadeia. Mas eu estou só explicando para a senhora e para o senhor aqui como que as coisas funcionam. A gente precisa ser verdadeiro.
Eu poderia aqui, de forma sensacionalista, levantar uma discussão e criticar o doutor Geraldo e criticar o doutor Deusdedit, mas a gente precisa ser sincero com as nossas opiniões e sincero também com a nossa relação aqui. Sua comigo e minha com a senhora. Por isso que eu estou dando aqui essa explicação. Porque muitas vezes a gente fica com uma revolta e tenta descontar essa revolta em algumas autoridades que, na verdade, estão reféns da responsabilidade do cargo.